Bem-vindos ao primeiro episódio do Pulsar do Surf. É um novo podcast da Surf Total, onde vamos explorar o lado mais humano de quem vive o surf por dentro. Atletas, treinadores, dirigentes e outros protagonistas do surf nacional e internacional. Hoje temos connosco um convidado muito especial, o surfista que colocou Portugal no mapa do surf mundial, o primeiro português a entrar no Championship Tour e um verdadeiro embaixador do surf nacional. Tiago Saca Pires. Tiago, obrigado por aceitares o nosso convite e por estares connosco Obrigado, eu. neste episódio de estreia. Muito obrigado. É uma honra estar aqui na estreia do podcast da Surf Total. Obrigado, Tiago. Tiago, nós estruturamos aqui uma entrevista, pronto, que depois vamos adaptando à medida que vamos falando, portanto, mas nós gostávamos de ir às origens e ao início da tua carreira para fazermos aqui um bocadinho a andar um bocadinho atrás no tempo. Como é que foi crescer como surfista, numa altura em que o surf em Portugal ainda dava os primeiros passos em termos de estrutura competitiva? Bom, muito diferente daquilo que se vive hoje, sem dúvida. Digamos que como praticante, como surfista, adolescente de, ou pré-adolescente, 12, 13, 14 anos, Um, é verdade que o panorama do surf profissional em Portugal era totalmente diferente, ou seja, não passava na cabeça de nenhum atleta português fazer uma carreira para além daquilo que era o circuito nacional e um pouco o circuito europeu. Já almejar o circuito europeu já era uma coisa assim bastante extravagante e ambiciosa. E portanto, convencer os nossos pais na altura a irmos para a praia, a fazermos campeonatos de esperanças que aconteciam em Vila do Conde ou em Faro, eram realidades, já aconteciam, já eram realidades, mas as condições que tínhamos para lá chegar eram sempre muito complicadas. Eu tive alguma sorte, digamos assim, em me ter inscrito no Ericeira Surf Club em 93, eu penso. Isto também porque o meu irmão já era atleta, já era surfista do Ericeira Surf Club. Eu fiz a minha passagem do bodyboard para o surf aos 11 anos e rapidamente evolui bastante, bastante rápido. Sempre fui uma pessoa muito competitiva e, portanto, em qualquer desporto que pratiquei, quis sempre ganhar e andei sempre à procura das vitórias. E embora eu acho que nos primeiros anos de surf, aqui na Ericeira, em São Lourenço, a minha evolução não se deu por causa da vontade de competir, até porque não existia em 91 um circuito para miúdos, apareceu em 93. Um, Foi O mesmo Lightning pelo Bolt, não gosto, é? Lightning Bolt da o Esperança, não é? Lightning Bolt, exatamente. Eh, Foi mesmo pelo gosto e pela vontade de também de chegar um bocadinho ao nível dos meus amigos mais velhos. Eu também no bodyboard já tinha um bom nível e, portanto, não queria ser o paparuco no surf. Portanto, como eu sempre tive este espírito muito competitivo dentro de mim, eu acho que isso me ajudou bastante a evoluir. Passava o verão inteiro dentro d'água. Mais tarde, com o surgimento do Circuito de Esperanças Lightning Bolt, lá está, foi isso que me impulsionou para parar de competir em voleibol, um, em atletismo, em outras coisas que fiz, outros desportos, basquete, era muito, muito louco por basquete, para me focar no surf, porque percebi que com o surf aliava o gosto que eu tinha em dar em cima da prancha do verão a alimentar a minha vontade, a minha persona competitiva, e portanto foi isso que me despolutou, digamos assim, uh, esta, esta carreira, digamos assim, e que começou realmente a ser o argumento para eu massacrar a minha mãe para me deixar ir a estes eventos que eram ao fim de semana, mas como só tinha que viajar sexta-feira à tarde e umas boas horas de carro. Em termos de ajudas de custo, tive, lá está, como estava a dizer, o Edição Surf Club, que me apoiou bastante no início da minha carreira, portanto, sou muito grato ainda hoje ao Edição Surf Club por causa disso. Os primeiros anos que viajei, que fazia este circuito Lightning Bolt, tinha 4 etapas e só uma que era na Ericeira ou em Santa Cruz, eram perto de casa, as outras estavam sempre distantes. Eu tinha que ter alguém que me ajudasse com as deslocações e com os custos, etc.
depois vieram os patrocínios, um pouco depois começaram a aparecer os patrocinadores, Qual foi o mas até primeiro lá, patrocinador? Desculpa interromper, qual foi o primeiro patrocinador? o meu primeiro patrocinador foi uma loja de surf em Alvalade que se chamava Sunshine, Uhum. ahm, que, se não me engano, também patrocinou o meu irmão e viram ali um potencial num miudinho. Eles patrocinaram. Eu já tinha assim uma espécie de um acordo com a semente, mas eles começaram a massacrar um bocadinho também a semente, porque também vendiam lá pranchas. E depois foi ele que fez o primeiro contacto com a Quicksilver, Ok. Luís Falcão Simões de Carvalho, na altura distribuidor em Portugal. E o Falcão lá aceitou aos 14 anos me patrocinar e para mim foi ir à Lua a primeira vez. E quando é que te apercebeste que poderias fazer carreira do surf a nível internacional? Mesmo a nível internacional. Pronto, depois aos 14 anos acabei por ir representar a seleção a um Eurosurf a Newquay, e foi a primeira vitória, digamos assim, portuguesa num campeonato europeu de seleções, sempre. Ok. E isto já demonstrou qualquer coisa, já começou a colocar-me aqui na rota. Um, Depois, nos anos seguintes, no Esperanças, a minha evolução começou a ser muito repentina e muito vertical. Dá-se um momento que eu ganhei no primeiro ano, no sub-16, com 15, ganhei todas as etapas. No segundo ano, tinha ganho as duas primeiras, depois pedi a organização para me passar para a classe acima, para a categoria de sub-18, onde tinha o Ruben Gonzalez, o Pedro Monteiro, o André Pedroso, assim, tinha mais luta, e a organização não me deixou competir na categoria acima. E na altura até houve assim meio que uma controvérsia por causa disso, houve um momento ali um bocado tenso, de notícia, e eu acabei por desistir do Circuito de Esperanças aos 15, aos 16 anos, que tinha mais ainda 3 anos para fazer títulos, e pus-me a Uhum. aventurar-me com a malta mais velha, nomeadamente o José Gregório, o Paulo do Bairro, o Marcos Anastácio, o Rodrigo Herédia, pelos EPSAs, que era um circuito profissional europeu, que era um circuito com um bom nível já, com etapas passavam por França, Espanha, Itália, Ilhas Reunião, Portugal, e eu fui muito cedo para lá, uh, passar pelo, como se diz, o pão que o diabo amassou, mas foi isso que me ajudou também a evoluir, e eu penso que esta pequena decisão já também demonstrou quem é que eu viria a ser mais tarde como atleta, ao ambicionar quebrar aqui um bocadinho a regra e querer ir para o WQS a full time e querer ser campeão do mundo e querer e querer e querer. Portanto, as coisas foram indo organicamente, com os resultados, os patrocínios foram melhorando, uma mão puxa a outra, e eu como nunca Acompanhado por, já com. aos 16 anos o Zé Seabra faz a primeira aproximação. Foi nessa altura que eu desisti dos Esperanças, que ele viu, ok, este rapaz não é o típico Tuga, não é o típico competidor, atleta, digamos assim, ele quer alguma coisa maior. E o Zé, como já vinha com alguma experiência de ter feito um intercâmbio com uma escola em Huntington Beach, o Zé passou uma boa parte da infância, da adolescência no Brasil e, portanto, vinha com um bocado de know-how. Já era o diretor de marketing da Hadley, da Instinct, e o fundador da Surf Portugal. Quando ele se decidiu que queria ser treinador de surf, começou a olhar para o mercado e pronto, apostou em mim, no Ruben, no, no Aécio Flávio, na altura, depois mais tarde o Grilo, o Dionísio Rosário, todos eles rapidamente abandonaram o Zé quando o Zé pediu o primeiro salário. Fiquei só eu sozinho. E, e pronto, a partir daí, lá está, uma relação incrível que se criou entre mim e o Zé, quase de irmão ao pai, ahm, e uma relação, uma cumplicidade enorme, uma relação muito honesta e muito. O Zé acho que pode dizer o mesmo, acho que eu nunca me inibi quando foi para investir na minha carreira, e portanto, muitas vezes era chapa ganha, chapa gasta, mas eu queria era que o Zé estivesse comigo, querer a treinar, querer a viajar, e portanto eu acho que isso são os pequenos detalhes que contam muito, não é? Ele é uma pessoa muito exigente, não é? Já percebi porque eu acompanhei vários episódios, não é? Como sou uma pessoa das notícias, acompanhei, portanto, ele teve várias tentativas, não é? Com vários surfistas depois de ti,
E eu sei que ela é uma pessoa bastante, calculo que seja uma pessoa bastante exigente, bastante competente, mas também exigente, não é? Portanto, também não deve ser fácil, mas também é o que uma pessoa que quer chegar onde onde tu chegaste quer, com certeza, não é? Sem dúvida aqui que para um desporto destes, e para qualquer desporto de alta competição, quando queremos ser os melhores do mundo, o nível de exigência tem que subir drasticamente. E, portanto, e o Zé, o que tem de muito bom é uma pessoa muito direta, muito frontal, ah, muito transparente. Portanto, se ele tem um atleta que quer trabalhar com ele não se vai travar de dizer aquilo que o atleta precisa de ouvir, mesmo que seja um bocadinho difícil de aceitar. Também é nesse momento, é nesse tipo de momentos que se percebe realmente a vontade do atleta. Se um atleta se deixa incomodar com uma crítica, que é sempre construtiva de um treinador, ainda que seja uma crítica, mas é para melhorar, é para irmos atrás dos nossos pontos fracos, etc. Se um atleta que se quer afirmar como um dos melhores do mundo não tem capacidade de encaixe, uma crítica ao treinador, coisa, coisa é porque não é para ser. É É, porque esse claro, atleta claro, geralmente claro. não tem o fogo e não tem o drive preciso para ir até ao topo. E, portanto, E, e aí às vezes vão-se quebrando as relações, não é? pá, e essa vontade, mas também essa humildade que tu tens, que tu tiveste na altura, isso veio de onde? Não sei, vai da minha maneira de ser, não sei. A vontade acho que foi muito. eh, Foi muito também devido à minha relação com o Zé. O Zé, sem dúvida, que foi a primeira pessoa que olhou para mim naquela altura, quando eu se calhar só ambicionava o circuito europeu e os circuitos nacionais, e disse: Não, tu tens potencial para ir mais longe. Portanto, a vida está lá mais em cima, está mais lá atrás, por trás desta montanha. E eu encarei aquilo como um desafio. Eu sempre gostei de ter desafios e de ter objetivos concretos e sempre que os tinha ia atrás deles de uma maneira muito dedicada e muito determinada. E eu com o Zé conseguimos muito bem fazer isso. E dando os passos, os pequenos, grandes passos na minha carreira júnior, até o momento em que fui vice-campeão mundial júnior em Carcavelos, aliás, no Guincho, no Ziza. Depois, no Exato. ano seguinte, comecei a ganhar comecei a aparecer nos WQS em quartos de final, com 19 anos, coisas que na altura, mesmo a nível europeu, via-se pouco. E depois culmina ali um bocadinho com a minha final em Sunset no ano 2000. Depois eu já ter ganho uma prova de um WQS nesse ano em Gaia, um 3 estrelas, e, e ter sido campeão europeu júnior, portanto, alguns títulos que vieram até lá, mas grande ponto de viragem foi sem dúvida a final de Sunset Beach, que me levou a ser o Rookie of the Year no ano de Triple Crown em 2000, e que acabou por me catapultar assim um bocadinho mais para a esfera do surf mundial. Depois a Surfer pegou nos top 100 Exato. e pôs-me em terceiro lugar. A partir daí foi um quebrar barreiras sistemático, mas sempre com o Zé e sempre com objetivos muito claros, um, e ir atrás deles ferozmente, digamos assim. Tudo de uma forma natural, mas com muito foco, não é? Muito foco e muita derrota Claro, muito claro. sacrifício, muita perda, muita viagem a perder em primeiros rounds. Tudo faz parte do processo. Claro. O drive para treinar e o drive para querer ser melhor todos os dias, acho que isso aí o Zé pode dizer, tanto como eu posso dizer, que nunca se abalou, digamos assim. Alguma vez sentiste o peso dessa responsabilidade de ser o facto de seres o primeiro português a alcançar esses marcos, tipo primeiro entrar no CT, a Triple Crown Havaiana, essa vitória no Havaí? Alguma vez sentiste Não, esse peso? Não. não, acho que isso são as partes boas, estás a falar. Pois, As partes más foram, por exemplo, os primeiros rounds que eu perdi na Ericeira no WQS, quando estava a competir em casa e andava a tirar alguns resultados pelo mundo fora, chegava à Ericeira, não conseguia lidar com os nervos, e perdia primeira ou no segundo round, ou até 2005, não é? Ganhei a prova em Ribeiradilhas, mas recordo-me até lá perfeitamente. foram alguns anos que eu chegava à Ribeira e sucumbia um bocadinho aos nervos e não conseguia mostrar aquilo que tinha para mostrar e não conseguia agradar o público português.
e claro que nesses momentos foram bastante duros, assim como os momentos onde perdi em Peniche, sempre à espera de tirar um bom resultado em frente àqueles milhares de pessoas portuguesas que estavam lá a torcer por mim. Esses sim foram ainda provavelmente posso admitir que foram os momentos mais pesados da minha carreira, difíceis de digerir, mas pronto, acaba por ser mais uma das provas das 11 que fazíamos todos os anos no circuito, Claro, e, e é preciso levantar a cabeça, mas claro que um português gosta sempre de encantar o público em casa. claro. Eu recordo-me bem do momento em que tu venceste a prova na Ericeira, no WQS, foi incrível. Estava Foi, cheia a foi, praia, cheia, era impressionante. Foi assim. Coincidiu com a tua entrada no CT, não foi? Não, não, não. Esse Ah, ano, não? esse ano, esse ano foi o ano que eu acabei um lugar fora, um Ah, lugar de fora. exatamente, é isso, exatamente, é Exatamente, que isso, eu, é que eu isso, é aí isso, é isso. subo, mas depois no Havaí deixo. Exatamente, já me lembro Fiquei perfeitamente. muito perto. Mas Eu pronto, qualifico-me 2 épocas depois, porque 2006 foi um ano muito complicado de gerir. Foi um ano que eu comecei a trabalhar com o meu psicólogo, então, porque lá está, depois daquela derrota no final do ano, de não ter entrado e ter ficado um lugar fora, foi muito abaixo animicamente. E, hum, e o Zé já andava a insistir, eu trabalhar com uma pessoa a nível mental, eu nunca quis, e há muito tempo já que usei assistir nisso. já andava a insistir há alguns anos, e eu não estava Sim. muito para aí virado, não fiz muito caso, e nesse final de ano, 2005, depois dessa derrota tão dura, eu procurei essa ajuda. E então Foi comecei o uma clique, não é? relação. Foi o clique talvez Foi o para. clique, foi o clique. Lá está, quando a coisa é sempre sentida, mais sentida, tende em resultar melhor. Portanto, esse ano seguinte, eu comecei um trabalho novo, mental, muitas sessões com o meu psicólogo, Pedro Almeida, até que no início foi meio confuso, porque os resultados desse trabalho não aparecem no imediato, é Claro, muita informação que é preciso assimilar, mastigar bem e começar a pôr em prática de maneira automática e não forçada, mas consegui na Ericeira voltar a ganhar o campeonato no final em setembro. Tive um ano um bocadinho aquém em nível de ranking, não fiquei muito perto de me qualificar nesse ano, mas no ano seguinte, em 2007, comecei, lá está de fresco, e a meio do ano estava qualificado, em eu lembro agosto. perfeitamente. Lembro perfeitamente, Eu acho que foi liderei o circuito até agosto, liderei o QS, depois em agosto eu recebo, através do Al Hunt, a confirmação que estava para o ano seguinte já qualificado para a WCT, e o Jordi Smith ganha essa prova em Lacanau e ultrapassa-me pela primeira vez no ranking. Portanto, foi noite e dia, digamos assim, foi tudo que eu andava há 7 anos a batalhar e a dificuldade que eu tinha de chegar àqueles top 16, não é? De repente, em 2007, eu lidero o circuito até metade do ano, onde sou confirmado já para o ano seguinte, mas acabei por fechar o ano em quinto, mas porque já estava com o meu objetivo confirmado e, portanto, deixei-me um bocadinho arrastar. Lá está, respondendo um bocadinho aqui à tua pergunta, eu senti muito nesse momento o peso de ser português e de ser o único e de representar Portugal naquele circuito. E, portanto, depois de receber a confirmação por parte da ASP, hoje em dia a WSL, eu próprio, que era tão difícil de alcançar aquilo, eu próprio a nível de mental, fui um bocadinho, relaxei um bocadinho e fez com que eu fosse do primeiro lugar ao quinto, mas pronto, já confirmado, e portanto o objetivo estava cumprido. sim. Um, mas pronto, ser português, eu senti que foi uma vitória e que foi um acontecimento para o país que muitos nunca acreditaram, muitos me criticaram quando eu tinha 17 e 18 e 19 anos. Quem é que te criticava? Quem mais te criticava? Eu acho que, eu Não acho a que os grupo de meus. pessoas, mas Não, mais assim, de modo geral. mas chegou, eu não vou dizer nomes, claro, mas Claro, chegou a ser ao ponto de serem competidores mais velhos, da geração antes da minha, que simplesmente não aceitavam bem o meu nível de ambição, que o vendia um bocadinho como uma arrogância, ah, mas a verdade é que era o que mesmo que eu queria fazer e, portanto, fui atrás claro. daquilo e aconteceu. E sim, houve algumas críticas, mas lá está, eu Faz parte do processo, não é? estava tão focado na minha vida e estava a viver um momento tão bom que as críticas
passavam mesmo ao lado. Claro, assim mesmo tem que ser. Por falar agora nisso, e há aqui um ponto que eu me parece que deve ter sido fundamental, calculo eu, que é a ida para o Havaí, não é? Penso, queres falar um bocadinho das tuas memórias que guardas da tua primeira viagem ao Havaí, por exemplo, os desafios de competir em Sunset e Pipeline, aquilo deve ser, calculo eu, ondas portanto, muito diferentes daquelas que estavas habituado, apesar dos custos ser uma onda de classe mundial, não é? Mas calculo que seja bastante diferente, não é? Digo eu, mais pesado, É, não é? o Havaí é uma ilha do Pacífico que está no meio do oceano e, portanto, a velocidade das ondas, o peso, o volume das ondas é muito superior àquilo que nós sentimos aqui no nosso oceano e mais concretamente em Portugal. Sentes que as ondas lá viajam um bocadinho mais rápido, portanto a velocidade é outra, mas o Havaí acaba por ser uma universidade do surf, onde tu tens realmente que te graduar, que fazer passar ali o teu curso, virares um profissional da coisa, não o fazes se não fores ao Havaí e souberes competir e conseguires fazê-lo naquelas condições. Eu passei muito tempo no Havaí até começar a tirar resultados, desde os 16 anos que eu ia ao Havaí todos os anos. Um, o Zé sempre me incutiu muito esse espírito também de é preciso ir para o Havaí é onde se aprende mais no surf, já tens uma variedade de ondas e tamanho de pranchas que te ensina muito sobre andar em pranchas diferentes e que te ensina muita coisa e cá nós não temos essa oportunidade porque não sentimos a necessidade das ondas que temos. Pronto, depois tem toda, digamos que uma cultura uh, core de surf muito vincada, com locais prontos para nos puxarem a atenção de maneiras menos simpáticas e, portanto, nós temos que aprender realmente como lidar com pressão, sermos, lidar com uma hierarquia que existe no surf um pouquinho, ainda que às vezes se possa uh, passar um pouco ao lado ou desrespeitá-lo um pouco, acho que também faz. Não podemos ser só os respeitadores, mas temos que ser um bocadinho ambiciosos e às vezes não respeitar tanto assim. O caso muito. Como é que eu ia dizer? Um caso muito concreto disso foi o Medina. O Medina entrou um bocadinho sem respeitar grandes códigos e furou. Numa primeira instância, se calhar foi mal visto, mas depois as pessoas, ele era tão bom que toda a gente começou a deixá-lo viver entre todos na sua maneira de ser. Foi o primeiro brasileiro, digamos assim, se calhar não ser criticado, sendo, tendo ele aquela mentalidade muito agressiva e muito competitiva brasileira, porque ele é realmente um fenómeno. Mas pronto, o Havaí ensina-nos esse tipo de coisas, que temos que saber qual é o nosso lugar, saber que ali vamos ter que respeitar não só os que estão que estão em cima de nós no ranking, mas também os que não são conhecidos, porque são os melhores naquelas ondas pesadas. Portanto, é a Universidade do Surf. Não sei. Tu eu te ia perguntar, fizeste amizades no Havaí, portanto, depois de algumas temporadas, conseguiste fazer amizades sólidas no Havaí com pessoas locais ou não? Sim, acabas sempre por fazer algumas amizades Com quem em particular? Se pode com saber. ex-competidores, imagina, competidores do WQS que viajaram muitos anos, mas que não chegaram ao WCT, e que tu crias aquela empatia e aquela relação de irmandade, porque andámos todos no WQS a viajar pelo mundo inteiro, com as malas, com as malas às costas e sem grandes garantias, sem grandes condições, e tanto crias aquele respeito pela pessoa que fez o mesmo percurso que tu. Engraçado, eu este ano fui ao Havaí com a minha família e liguei a alguns deles e percebi que uns deles estão a trabalhar para marcas de surf, que outros enverdaram por outras carreiras, mas que há um sentimento de respeito e de irmandade que se mantém no pós-surf, no pós-competição, digamos assim, e que é bonito de ver porque é um sentimento forte. As pessoas cria-se aqui um laço
de amizade e de respeito bastante fora do comum. E não vou dizer que são os meus melhores amigos ou que são amigos que eu vou convidar para um momento importante da minha vida, mas se eu ligar, vai haver uma boa conversa que vai sair Claro, dali. claro. Eu estava-me a referir também aos havaianos. Se tu fizeste amizade com os locais havaianos para conseguires apanhar mais ondas em pipeline, por exemplo, é isso que eu me estava a referir também. Isso é Não, possível não, ou não. não? Não? Isso é possível, mas isso requer uma dose de investimento, quer económico, Ah, quer, é? quer humano, que eu nunca me, Ok. que eu nunca me propus fazer. Mas quem o fez, por exemplo, há uma história muito boa, é do Adriano de Souza, que era, era, era mais um de nós que não conseguia apanhar ondas no Havaí, batalhador, e no ano em que ele percebeu que, ok, está a ficar com boas hipóteses de ser campeão do mundo, ele, 1 ou 2 anos antes, começa a alugar um quarto em casa do Jamie O'Brien, alugava o quarto o ano inteiro para manter o quarto no inverno, só para tentar conseguir apanhar mais uma onda em Pipeline, porque ele sabia que Pipeline iria ter que desbloquear provavelmente o título mundial dele. E assim foi, e assim aconteceu. Os havaianos não são os mais simpáticos do mundo no que toca a dar ondas e a dar um bocadinho daquilo que é o património deles, mas quando veem que há um caso de humildade tão extrema e de um atleta de alto nível, possível campeão do mundo, e que está também aqui a viver já com um deles, e portanto vão abrindo um pouquinho ali a janela de oportunidades, e o Adriano foi fazendo uma outra onda por sessão, passou lá temporadas de 3 meses no inverno sem sair de lá, que é bastante tempo, Claro, só numa de conseguir sentir-se mais à vontade em Pipeline. Portanto, claro, claro, eu não fiz esse caminho, nunca senti, nunca senti, lá está o que o Adriano sentiu, que ia precisar de Pipeline se calhar para ser campeão do mundo. Eu também tive aquele resultado em Sunset aos 20 anos e, portanto, os lavaianos ficaram logo a conhecer-me. Não quer dizer ok, que me dessem ondas, não, eles até passas a ser quase um inimigo, porque estás a eliminá-los claro, nestes campeonatos da Triple Crown, mas eu nunca me bati ali muito em Pipeline para apanhar ondas, porque percebi desde miúdo que era uma guerra meio perdida e que o nível de investimento que terias que fazer, pá, não era uma coisa realizável para o meu lado. claro, E portanto fui como todos os outros, tentando apanhar a sobra da sobra. Fiz umas ondas boas, umas ondas que até hoje estão na minha cabeça em Pipeline, mas nada de capa de revista, digamos assim. Mas como eu sempre tive mais à vontade naquele tipo de mar, também não sentia a necessidade que o Adriano sentiu. claro, Eu não conseguia ter a oportunidade, mas isso é o que acontece a todos. claro. Agora que falaste dessas ondas que apanhaste memoráveis, tu podes partilhar connosco algum episódio que tivesse tido nos bastidores ou do Championship Tour ou do Free Surf lá no Havaí? Portanto, é uma história engraçada, portanto, uma coisa que de alguma forma tenha mexido contigo que nunca tenhas contado. Hum, não me vem nada assim muito à cabeça. Ah, há um hit, há um hit clássico, acho que foi em 2012, se não me engano, que até o Jake Peterson estava a fazer de meu caddy. Eu, na altura estava a ajudar a equipa Quicksilver como ex-Pipe Master e ainda embaixador da marca. Eu lembro que há um hit que está um mar bem grande e que eu parti 2 pranchas no hit e dei aquelas nadadas contra a corrente e aquelas corridas. Não tem piada nenhuma esta história, porque é que eu Ok, não lembro mais de nenhuma. ok, Um, e então foi um hit muito, digamos assim, à pessoa, à revelia de quem eu sou, um hit que eu não desisti até ao fim, até porque eu não precisava de muito, mas lembro perfeitamente de passar mais de 3 quartos do hit a nadar e a remar do que a fazer surf, porque parti 2 pranchas no mesmo hit e porque houve uns sets de vassoura que de repente eu chegava ao pico, vinham 7 vassouras, éramos varridos até ao inside. Portanto, quando cheguei cá fora, o Jake olhou para mim, olhei para o Jake e demos um abraço e dissemos: bora para casa, mas que esteja não era outro dia. exatamente. E, e não há que forçar mais nada.
Não é? Mas sim, infelizmente Pipe também é um dos campeonatos que eu tenho assim um bocadinho atravessados na minha carreira, porque eu gosto efetivamente daquele tipo de mar, mas lá está, é muito complicado tu conseguires ter o teu equipamento, o teu material testado, adequado, porque tu não consegues apanhar com as ondas, portanto tens que passar lá muito tempo, uh, se Certo. calhar nas épocas menos cobiçadas, quando vêm os mares bons, etc., para conseguires de repente sentir-te à vontade com aquela onda. Eu sempre me senti mais à vontade para backdoor, consegui ao longo dos anos fazer umas boas ondas grandes em backdoor, porque backdoor é aquela onda que parece que vai sempre fechar e que há sempre menos locais a irem, mas para pipeline impossível. Claro, Nos dias claro, bons, tu claro, apanhas uma bomba e deixarem-te uma bomba, portanto, são para aí 100 pessoas num line-up, com claro. várias camadas hierárquicas do Exatamente. mais do que vem do terceiro riff, tipo Garrett McNamara já vem do terceiro riff e às vezes a onda reforma e já faz a onda até ao fim, aos locais mais talentosos que ficavam naquela parte da onda muito difícil de agarrar, mas que agarravam as ondas todas, aos locais menos talentosos, aos surfistas de ondas grandes internacionais que também querem, aos profissionais todos do WCT, Puxa, aos bodyboarders melhores do mundo, portanto está uma panela dentro da água de 100 surfistas, 100 claro, watermans, digamos assim, todos eles experientes. exatamente. Pá, e pronto, É algo que nós não nos apercebemos cá fora, não é? Só quem está não, mesmo lá e, dentro é e que eu acho que sabe. o caminho que tens que fazer para apanhar ondas em pipeline é um caminho de carreira, quase. Pois, E houve alguns japoneses a fazerem-no. Tipo, japoneses que passavam todo o inverno, nos dias grandes, a irem para trás do pico de toda a gente e irem naquele close-out gigantesco que sobrou porque ninguém quer ir. Ele vai, faz o close-out, até os locais começam a gritar, passado uns meses, umas tentativas, começam-te a deixar ir, e depois há aquele close-out às vezes que não fecha, e pronto, e são ondas incríveis e que ficam recordações e que ficam capas de surfers e de surfings. Mas claro, é um tipo de carreira que um atleta do WCT geralmente não faz, porque também estás-te a expor a nível certo, de saúde, estás-te a expor claro, demasiado para uma prova do ano. claro. Portanto, Uma lesão é muito provável de acontecer ali, não é? muito provável, Não é, não é? muito provável. E Depois os acabas tubos? por Sim, desculpa. estragar a época seguinte, não Claro, é? A tua claro, pré-época claro. vai à vida e, portanto, Os tubos mais memoráveis foram para backdoor na tua vida, não? backdoor é uma onda muito intensa, é um tubo muito intenso e backdoor vem com muita mitologia à volta daquilo, portanto, torna as coisas mais intensas. Ahm, Não sei, entre backdoor, Fiji, Tahiti, Para a esquerda ou para a não direita? sei. Eu acho que os tubos maiores que eu já fiz já foram para a direita, Ok, tipo Sunset Beach, mesmo nos coxos, backdoor, mas depois as esquerdas míticas como Tahiti, Fiji, ondas muito pesadas, também são ondas que não há igual, portanto, são muito incomparáveis com o resto que há por aí. claro. Portanto, sim, muitas das memórias que eu tenho de tubos pesados são para a esquerda. Para a direita? Para a direita? Para a direita também. São para a esquerda também. Também, Os também, ok, ok. maiores, Ok, os maiores sem dúvida que foram para a para a direita, direita, ok. é mais natural, é mais natural. Mas sim, passar nesses destinos de esquerdas, tipo Tahiti, Fiji, Pipe, um tubo ou outro grande, mas sempre ondas assim não muito limpas, digamos assim, não me deixaram grandes memórias. Claro. Antes do lado humano do Tiago, deixa-me perguntar-te uma coisa que tem a ver com os tubos. Tu chegaste a ser apontado pelo Slater como um dos melhores tube riders na altura, portanto, não foi? Talvez, não me lembro bem, Eu mas recordo-me. O Kelly, o Kelly percebeu em mim desde aquele primeiro vídeo que apareceu na Surfline há muitos anos, Sim, 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 eu onde eu recordo-me. apareço a surfar na cave. Feito pelo eh, GoS, não é? Foi feito pelo GoS, salvo erro, não foi? Foi feito pela GoS, Estava depois fui para a brutal esse vídeo. Surfline, É, exatamente. com a banda sonora de uma banda de heavy metal de um amigo meu Brutal. português, Uhum. os da Temple. Pronto, e o Kelly viu que realmente estava ali na altura alguém que tinha uma aptidão para tubos acima da média
depois, que foi um bocadinho antes de eu entrar no WCT, depois eu entrei no WCT, no primeiro ano eu eliminei o embalo com tubos para a esquerda, que tu Recordo-me, até estavas lá, se não me engano, eu recordo-me disso, eu recordo-me perfeitamente. e portanto ele começou a perceber que quando estavam tubos pesados, que eu aparecia, que era um candidato, que era um alvo a bater, mais que tudo. Exatamente. Muito bem. Vamos aqui ao lado mais humano do Tiago. Estamos a aproximar do final. Como é que é a experiência de seres pai e como é que a experiência de seres pai te mudou como pessoa e como surfista? Olha, mudou porque tu és obrigado hum, a descentrar-te de ti, da tua pessoa, porque quando és atleta, quando és surfista, solteiro, sem filhos, ou solteiro, ou basicamente não tens filhos, tens a tua responsabilidade és tu próprio, não tens ninguém que depende de ti, e portanto, desde que eu tive o Vicente, 2015, hum, que eu comecei a pôr as coisas em perspectiva, tipo, será que eu vou arriscar tanto por esta coisa agora que já não me traz essa recompensa toda, porque eu já vivi muitas vezes, ahm, podendo eu sofrer um acidente, perder a vida e deixar um filho órfão, será que já vale a pena esta, hum, este arriscar para a recompensa que eu tenho a nível de carreira e a nível de pessoal? E eu comecei a pensar muito assim. A verdade é que eu passei quase 20 anos de surf muito intensos, fiz tudo o que havia para fazer. ah, Pronto, provavelmente não fui a Mavericks, não fui, não entrei num ADI Cal, mas surfei o meia bem grande. Portanto, tenho essas memórias todas em mim, muito vivas, portanto é natural que tens um filho, eu neste momento já tenho três, ah, Parabéns, poxa. tu começas, obrigado, tu começas para já a dividir o teu tempo com estas pessoas que pões no mundo, portanto tens menos tempo para as tuas coisas e tens este sentido também de responsabilidade, de não deixares ninguém só, não é Claro. só, mas não deixares esta perda na vida de uma pessoa e portanto eu mudei completamente, eu deixei de surfar ondas tão pesadas, durante um tempo ainda pensei, sou capaz de ir à Nazaré, só pelo rush, pela adrenalina, Sim, mas a verdade é que também não sinto essa. Eu sei mais ou menos o que é que eles estão a sentir, e a exatamente. verdade é que eles não sentem grande coisa. Pois. Aquilo é de uma montanha de água cheia de saltos, eles não conseguem olhar para trás, e, portanto, as memórias que eles têm ali visuais não são muitas. Então, sem dúvida, quando eles olham para a onda filmada de fora, são Sim, incríveis. Mas na onda, não acredito que aquilo seja mais prazeroso do que fazer um tubo de 3 metros ou de 4 metros, claro. como eu já fiz muitos. E, portanto, nem a Nazaré me puxa muito, porque eu já fisicamente estou meio debilitado hoje em dia, desde que fui operado 2 vezes ao joelho direito. Nunca fiquei Menisco? com. Menisco não. Menisco ou ruptura Não, de fiz ligamento? ligamentos Fizeste. cruzados, Ok. depois o menisco foi cozido, depois os pontos rebentaram, depois tive que voltar a entrar no joelho 3 anos depois e fazer um reforço ao ligamento e e remover o menisco. Portanto, foram 2 operações pesadas em 3 anos e, e a verdade é que fiz muita fisioterapia durante esses anos e meio que abandonei o barco aí a 80% daquilo que eu devia ter recuperado. Porque também meteu-se mais uma filha, Covid, etc. Portanto, e hoje em dia tenho assim uma perna que está um bocadinho desproporcional em relação à Percebo. outra. Sinto que o joelho, lá está, não está, apesar de estar bom e conseguir fazer uma vida quase normal, não está apto para levar porradas assim muito grandes do mar. Sinto que ele Certo. vai abanar muito rapidamente. E, e pronto, e depois, entretanto, vem a terceira filha, vêm projetos que eu começo a idealizar e a concretizar, e portanto é um bocadinho uma mudança muito orgânica de alguns anos que me levam a mudar completamente a maneira de ser e de olhar para a vida. Claro. Como é que divides o teu tempo agora? Surfista, empresário, pai? Isso não é fácil, não é? Não é nada fácil, não é nada fácil. E, sobretudo quando tens um quezinho de empreendedor, de ambição, queres dar
mais ainda aos teus projetos, queres que eles cresçam, queres fazer mais projetos, queres pensar fora da caixa, num país como Portugal, que não é fácil as pessoas apostarem muito no fora da caixa, no, no, É como é verdade. que eu ia Sim, dizer, sim, no que no que não é é o diferente, não é? convencional, no Exatamente. que Sim, não é sim, sim. convencional, no que não é É, assegurado. E portanto, este é um bocado o meu terreno de jogo, é criar eventos que são completamente disruptivos dos normais, mas que sejam valiosos para as marcas e que sejam ativos interessantes para as marcas que os apoiam. Mas pronto, confesso que não estamos num país como os Estados Unidos, onde há muito mais margens e asas a tu puxares pela criatividade e trazeres projetos diferentes e reverentes para cima da mesa. e um mercado gigante de 350 milhões de pessoas. Claro, Faz a diferença. Queres falar exato. sobre esse projeto que tu tens agora, que vai acontecer agora esta sexta-feira, começar, que é o Prius Surfboard Heroes, é um projeto social. Quando é que te viraste para esta situação de ajudar os outros? Não é um projeto social, atenção, é um projeto de solidariedade, Solidariedade, desculpa, sim, é um certo. campeonato 100%, é um campeonato 100% solidário. Ok, Ahm, Começou em pleno Covid, segundo ano de Covid, começou lá está uma ideia minha do Salvador Stool de trazermos os eventos de volta à praia. O primeiro foi em julho de 2021, portanto não havia ainda eventos tradicionais, campeonatos a acontecer. O nosso foi, se não me engano, o primeiro, porque o fizemos de uma maneira muito específica que obedecia e cumpria os requisitos do SNS na altura e conseguimos, lá está, com grande esforço, arranjar aqui um grupo de apoiantes, nomeadamente a PRIO, que está connosco desde o primeiro ano como naming, que acreditasse neste formato, acreditasse neste tipo de evento fora da caixa, disruptivo, que também tem uma grande ajuda do lado do parceiro local, logístico, que é o Noah Surfhouse. claro. O Claro. Gonçalo Alves consegue montar-nos uma estrutura na areia praticamente a pegada zero, só com materiais que ele está a reutilizar e que apanha e vai apanhando e vai colecionando espécie de lixo orgânico que ele guarda no armazém. Portanto, daí fazemos a nossa estrutura. Portanto, este evento acaba por se assentar nos pilares da solidariedade, porque realmente reunimos um donativo monetário e o campeonato é a maneira original e divertida de distribuir este donativo por 4 associações. Isto tudo são 4 porque na altura do Covid só podia haver ajuntamentos na praia de 4 pessoas. Ok. E nós pensámos num formato que é equipas de 4 associações, 16, e portanto cria-se ali um campeonato com 16 pessoas. Ao mesmo tempo não reunimos muita gente, lá está, por causa que isto foi pensado na época de Covid, e gostámos tanto da maneira como ele acontece e como ele está a crescer, digamos assim, enquanto projeto, que quisemos manter o formato e o número de surfistas, e portanto o projeto tem solidificado, tem crescido em termos de donativo. Passámos de 10 mil euros em 2021, este ano estamos a atingir a marca dos 20 mil euros, mas também não cresce muito porque são na mesma as 16 pessoas, é na mesma um evento fechado, e portanto todos os anos conseguimos, desde a primeira edição, aumentar 20% do donativo, com grande esforço dos nossos patrocinadores e da nossa equipa, mas sem dúvida que fazer um evento deste nos orgulha imenso, porque provamos que conseguimos fazer um evento muito giro, praticamente com pegada zero. A única coisa que se produz são as licras anualmente, que têm algumas associações, Associações. associações são sempre diferentes e, portanto, temos que produzir licras com o nome delas, mas depois eu Claro. acabo por dar uma segunda vida. Eu envio, por exemplo, as licras dos últimos anos, enviei para Angola, as escolas de surf terem licras para os miúdos, e, portanto, tentamos sempre dar uma segunda vida aos materiais. E o resto é tudo materiais que estão a ser reutilizados, estão a ter uma segunda vida no espírito de upcycling de materiais, e, portanto, é um evento que nos dá muito gosto de fazer e que gostamos mesmo muito. O sentimento que se vive no final do dia, quando entregamos os prémios e quando fazemos um jantar de fecho do evento,
os surfistas que vêm para o bono, os Heroes, estão tão felizes de ter participado e ter contribuído para a sua associação, que ao fim e ao cabo as associações ganham um montante que a sua equipa conseguir angariar através dos resultados. Então, está ali uma Exato. dinâmica muito gira de equipa entre os surfistas e quem estão a representar. E, portanto, é isto. É um evento que tem crescido de QB. Eu acho que por nós já fica bom, já é o suficiente, estamos a ajudar associações. Se conseguimos crescer o donativo, é para aí que tentamos apontar todos os anos, mas também se não conseguirmos, acho que a iniciativa e o gesto já por si só são louváveis e nos preenchem o Exatamente. suficiente. E é exemplar, não é? É uma referência, porque Sim, quantas mais referências lá tivermos, está, melhor, não é? é o único evento que há em Portugal só de solidariedade, não estamos ali a Surf, não é? competir, não há Certo, mais títulos nenhuns que não entregar aquele donativo, pronto. certo, certo, certo. Ah, eu sei que tens mais projetos, deves ter sonhos, com certeza, por concretizar no surf. Eu vou aqui arriscar. E a piscina de ondas? A piscina de ondas é um mundo um bocado megalómano, para um país como o nosso é sempre complicado. Há, portanto, dois projetos já muito avançados, um em Óbidos e um em Cascais. Cascais ou Oeiras, mas está no concelho de Cascais, mas faz fronteira com Oeiras. Portanto, são dois projetos da mesma tecnologia. Um, São dois projetos que eu acho que um bocadinho infelizmente acontecem quase ao mesmo tempo e com a mesma tecnologia de ondas. Eu estou envolvido no projeto Cascais, estou Ah, ali sim. estou envolvido levemente, numa parte mais de aconselhamento, Ok. um, e, e é sem dúvida um tema muito recorrente, muito atual, porque estas piscinas de ondas estão a transformar aquilo que é a indústria do surf. Estão a, Porquê? porque estão em certos casos, estão a fazer uma valorização do metro quadrado de terrenos brutal. Portanto, isto lá está, já não é só surf, isto é um bocadinho já real estate, já é negócio, não é negócio. A parte boa é que as piscinas são um ativo muito interessante para nós surfistas, para nós comunidade, porque para já garantimos que temos ondas quando queremos, Exato. podemos perfeitamente organizar coisas às horas que nós pretendemos. Se quiseres ir pela noite dentro, vais pela noite dentro. Vais descongestionar um bocadinho o oceano também, porque invariavelmente há pessoas que vão deixar de ir ao mar para ir à piscina garantir as suas ondas, que também é uma parte interessante, porque com esta invasão que temos de estrangeiros em Portugal, os picos estão cada vez mais lotados e, portanto, acho que as piscinas vão meio que amenizar não diria que é um Ok. problema, mas já se começa a sentir aqui alguma fricção, Certo. e, portanto, dão um bocado o lado de nós controlarmos o incontrolável, que no surf nós não conseguimos, não é? Quantos Exato. campeonatos já morreram na praia, como se diz, quantos campeonatos sofreram de condições muito complicadas, com intempéries e não conseguiram eh, ter lá está, ter um campeonato digno, e aqui vamos poder, e acho que as piscinas trazem também uma coisa que é, dão-nos um bocadinho uma tela em branco daquilo que se pode fazer em termos de espetáculo de surf, porque lá está, carrega-se no botão e faz ondas. Certo. Uh, e portanto é isso, espero que os dois projetos aconteçam, espero que lá está, que Portugal se saiba organizar dentro dentro deste novo panorama, que não seja uma coisa também, ou seja, não gostaria nada de ver uma piscina de ondas que faliu e que não foi um projeto bem Claro, pensado, que claro. deixaram ali um bloco de cimento para nada, e portanto é aí que Portugal às vezes damos tiros maiores que as pernas, e Sim. portanto damos tiros nos próprios pés, Os queria próprios dizer pés, certo, isso. certo, certo, sim, sim, sim. E portanto é isso, acho que ainda estamos em uma fase meio preliminar nestes dois projetos, mas 2026, é a abertura, 2026. Desculpa interromper. penso que não. Nenhum Não. deles vai abrir Ah, não. 2026 porque estes projetos levam 2 anos a construir. Ok. E portanto, Mas hoje em dia já também, começaram a ser construídos? Ou não? nenhum deles lançou a primeira pedra ainda. Ok.
Está bem. mas estão em fases bastante avançadas Ok. daquilo que é a arquitetura e especialidades, digamos assim. Estamos a falar em quantos milhões de euros para levantar um projeto desses, aproximadamente? No mínimo estamos a falar de 40 milhões, depois há outro que é um bocadinho maior, chega quase a rondar os 100 milhões. Vai depender um bocadinho daquilo que está à volta do projeto, claro. Se tem um Claro, hotel, um mega hotel, ou não tem. A piscina de ondas em si, eu acho que não se consegue fazer nada por menos de 20 milhões hoje em dia. claro. Só o hub da piscina, com balneários e uma lojinha de surf, um restaurante, etc. Mas os preços têm aumentado bastante nos últimos anos, de tudo, e pronto, e a Sim, construção em Portugal também está a viver um momento meio esquizofrénico, não é? sim, sim, E sim, sim. portanto, mas pronto, acho que são dois projetos que vão Que vão acontecer vingar, não e é? vão mexer bastante aqui com o futuro do surf em Portugal. Bem, antes de vamos terminar, mas eu gostava de ter uma análise tua, assim, muito breve, à atualidade do surf nacional. Nós temos vindo a assistir a uma explosão do surf feminino, não é? A Francisca Hum? José que chegou a ser campeã do mundo, que era algo impensável há uns Uhum. anos atrás. Agora é a líder do ranking mundial do Challenger Series. Temos a Teresa Bonvalot, a Yolanda Hopkins, estiveram nos Jogos Olímpicos. O Filipe Moraes que também entrou no CT, depois de ti foi a pessoa que entrou, mas depois há toda uma geração talentosa, mas também a nível internacional há cada vez mais talento e cada vez mais difícil, isto a termos competitivos, não é? Chegar longe. Como é que tu vês Uhum. o surf nacional neste momento? A parte mais competitiva, digamos assim. Eu acho que resumiste bastante bem aquilo que está a acontecer, que Sim, é há mais campeonatos, há mais eventos, há Jogos Olímpicos, eh, mas eh, há muito talento também a surgir hoje em dia no mundo inteiro por causa destas condições todas que se criaram, quer com programas olímpicos de países que de repente Neymar tem, mas têm um imenso budget e vão buscar surfistas a outros países e faz, tratam da sua de os nacionalizarem e, portanto, e os representarem também, portanto, e começa a haver aqui programas já bem estruturados, por exemplo, a Alemanha tem uma federação de surf com um programa muito bem estruturado, com grandes treinadores, como é o caso do Didier Pitet, com muita experiência. O próprio Adriano de Souza trabalhou com a Itália, e portanto estamos a viver aqui um novo pulsar, digamos assim, deste ecossistema e, e vai ser interessante ver como é que os portugueses vão conseguir chegar perto, não é? Porque nós temos as ondas, sim senhor, ahm, mas acabamos por ter ainda pouca representatividade, por ter poucas pessoas que têm a experiência e pronto, isso até é uma das coisas que me levou a criar com o Zé Seabra o projeto EDP Surf for Tomorrow, é nós tentarmos, exato. através de investimento privado, conseguir criar um programa para talentos europeus, aqui falando um bocadinho também de fora de Portugal, porque também inclui, neste caso, espanhóis, mas tentando que esta malta não perca o comboio e que cada vez consiga estar mais apta a vingar nas grandes leads. E, portanto, é um programa que é muito intenso, é um programa de muita mentoria, muito aconselhamento. Temos uma equipa também muito robusta, os portugueses Gui Ribeiro e o Jaime Vazelco, depois temos a Aneta Chabari e os dois irmãos Odriozolas. Já tivemos outros portugueses, mas que tivemos que, infelizmente, deixar ir, porque não se adequavam ao projeto, Claro, mas lá está. O nível de exigência tem subido muito e, portanto, claro, não dá para nós continuarmos a fazer a mesma sopinha que fazíamos há claro. 10, 15 anos atrás. As coisas subiram muito. Os surfistas do mundo inteiro têm a oportunidade de passar pelas mentawais, pelas piscinas de ondas. Portanto, há que tentar acompanhar este barco. Nós temos algumas vantagens, é que temos uma costa de ondas muito boa, e a prova disso é esta malta que está toda a aterrar
e a instalar-se em Portugal, mas temos aqui um património natural fora da média, com algumas das melhores ondas do mundo, muito consistente a nossa costa, mas não chega, não chega. Nós precisamos de sair de cá, precisamos andar atrás, ao fim e ao cabo, do epicentro do surf mundial e a espelhar aquilo que se está a tentar espelhar, a almejar, espelhar aquilo de mais progressivo e de mais técnico que se está a fazer hoje em dia. E, portanto, é Sim, uma luta constante. O nosso campeonato nacional, estou sempre a dizer que é espetacular, mas que tem que ser apenas uma rampa de lançamento para os nossos júniores. Ou seja, claro, claro. há que perceber que há ali um bom comparativo no campeonato nacional, mas que é preciso, entre os 15, 16, 18 anos, mostrar que passamos por ele e que já o nível já está para trás, já ganhamos provas, e aí a partir daí almejar o mundo e sair de Portugal. E temos bons treinadores também, não é? Temos aqui alguns, com provas dadas. Temos bons treinadores, mas lá está, temos bons treinadores novos que não têm muita experiência Ok, num WCT. ok, Temos um David Raimundo e o Manuel Gameira que até tiveram em 2 Jogos Olímpicos, mas os Jogos Olímpicos é um campeonato claro, e é um campeonato muito, muito diferente, apesar de ser enorme, muito diferente daquilo que é a carreira profissional no seu dia a dia. Ou claro, seja, claro, há atletas olímpicos que nunca vão chegar ao WCT e nunca vão ganhar um título mundial claro. porque simplesmente foram para os Olímpicos um bocadinho levados ao colo dentro daquilo que são Sim, 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 sim. as leis do As Comitê regras, Olímpico, não é? certo, sim, As sim, sim, regras. sim, 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 sim. Mas pronto, eu acho que temos uma boa base de treinadores novos, com vontade, mas que têm que ainda passar pela experiência de estar lá naqueles sítios a ver os Sim, melhores do mundo e a ver como é que fazem. E portanto, a fazer o não temos circuito, não é? assim, Claro, nesse sentido, não temos assim tantos, mas acho que temos certo, bons treinadores de futuro que estão muito certo, dedicados e que querem lá chegar. Agora, o caminho só se faz quando temos atletas que estão lá, portanto. claro. E agora o CT volta a ser de novo mais interessante, dá a impressão com a chegada do Ryan Crosby, não é? Que ele mudou agora estas regras que tinham vindo a ser. Eu penso que isto também é uma motivação maior para os atletas, não é, Tiago? De Eu penso que sim, novo, eu acho que ele está a dar bons indicadores de que quer olhar mais para o desporto em si do que para a máquina de comunicação e de conteúdos que a WSL exato. estava a É. querer fazer, desrespeitando aquilo que é o atleta e o desporto em si. E descaracterizando até, não é? O Digo eu. desporto tem 50 anos, tem um percurso, tem Certo. campeonatos com 50 anos, que são muito, muito grandes já, como Bells Beach e Jeffreys Bay. Um, e portanto, há que olhar muito para aquilo que foi o caminho do desporto. Eu volto a bater nessa tecla, há pouco tempo falei sobre isso. Acho que os surfistas continuam a ser muito mal pagos enquanto as estrelas do Não, circuito, é verdade, é verdade. porque também crias ambição e crias sonho quando pagas bem Sem dúvida. Claro, sem aos dúvida. intervenientes, não é? Claro, Aos palhaços do circo. E nesse claro. sentido continuamos aqui um bocadinho nas mesmas condições do que há 10 ou se não piores Ou do que há 10 piores, anos eu atrás, acho que piores ou piores. porque as marcas de surf eram geridas por pessoas que faziam surf e reinvestiam no meio, não é? E neste momento penso que já não acontece isso, certo? Ou estou enganado? Não, quer dizer, salvo algumas exceções Sim, e outras que estão a acontecer, que estão a surgir, tipo a Florence e marcas certo. assim mais pequenas, mas o resto, não sei se a O'Neill por acaso ainda não é uma marca privada, mas todas as outras pertencem a grupos financeiros muito grandes e, portanto, vão desacelerando, vão cortando custos, onde se calhar não, para nós não é o melhor. Certo. Mas, mas ainda assim eu acho que é papel da WSL forçar que, que a máquina consiga pagar melhor aos atletas, se calhar cortando custos no webcast, por exemplo, que são altíssimos, Certo. portanto, na equipa, digamos assim, da WSL, mas que se sinta que o miúdo hoje em dia olha para uma carreira na WSL e queira Vale a almejar e pena, não queira, é? Vale a pena, não vale a é? pena Pois, pois. exatamente Certo, dirigir a certo. nossa vida para aí. Portanto, acho que aí estão a falhar.
com o surgimento dos Jogos Olímpicos, vemos atletas a fazerem carreira simplesmente por causa do ciclo olímpico. Tiveram nos Exatamente. Jogos Olímpicos, receberam um boost de comunicação gigante nos países deles, têm uma carreira de repente, estão vivos, depois não são tão fortes no WSL e aquilo, olhas para lá e vês os prize money que se andam a praticar e quase que não te apetece já ir, preferes ficar ali Certo. a rondar o Comitê Olímpico e, portanto, é uma pena porque a WSL já fez um investimento considerável ao adquirir a ASP, mas depois simplesmente não beneficiou de ter as pessoas certas a gerirem ali o barco. E portanto foram-se pondo, foi-se pondo investimentos no sítio errado e desrespeitando o atleta. Quando É, chegámos ao parque do corte a meio do ano, para mim foi, foi o descalabro total. é Foi o total. descalabro total. Eu também acho que sim, é o drama, é colocar o drama onde não deve ser colocado, quer dizer, não se compreende. Mas quando pode ser que o Ryan Crosby estas coisas melhorem, não é? Uma última questão que tenho para ti, se quiser dizer mais alguma coisa, tenho todo o gosto. Se só pudesses surfar uma onda para o resto da tua vida, qual seria? Boa pergunta. Eu acho que seria os coxinhos. Claro. Embora haja algumas ondas que eu ainda não surfei, adorava ter surfado, tipo Barra de la Cruz no México, Uhum. aquele expresso. Ahm, Provavelmente há ondas ainda que ainda não pus lá os pés e gostava muito de ter ido, mas acho que os coxos, no seu dia clássico, é uma onda muito, muito, muito especial e que nos dá sensações inesquecíveis e, portanto, eu ficava muito bem pelos coxos. Ok. Ok. Muito bem, Tiago, muito obrigado por teres estado aqui connosco. Desejo também a Obrigado, maior eu. felicidade para ti e para a tua família, para os teus projetos. E não sei se queres dizer mais alguma coisa, se está tudo ok. Não, acho que falámos Bem, bastante, uma falamos bastante. conversa muito, muito agradável, passámos aqui por pontos importantíssimos e pronto, e de resto também dar os parabéns à Surf Total, que já conta com quantos anos, 24. 24. que me acompanhou desde o início e É verdade. portanto também bem que sei as montanhas que tiveste que atravessar, É mas que verdade. hoje em dia, Temos todos, não é? são o órgão de comunicação social de referência no surf e portanto obrigado Pedro, e obrigado Surf Obrigado, Total Tiago. Obrigado. por todo o apoio e continuem.